Capítulo 40. As correções devem ser feitas dentro da sua consciência. 21 de setembro de 1963. Eu gostaria de falar hoje sobre o trabalho de cura. No momento em que você se torna consciente de discórdias e desarmonias de qualquer tipo, na rua, nos jornais ou em sua vida familiar, você começa a procurar um ministério de cura. Você pode não saber como, mas você é alertado. E a partir de então, você se tornará consciente de discórdias na forma de pecados, doenças, falta, desigualdades, injustiças, e elas estão fadadas a incomodá-lo. Eles não podem deixar de incomodá-lo agora, porque você sabe que algo pode ser feito sobre os erros, desarmonias e discórdias que você testemunha. Surge então a questão: eu sei o suficiente para poder ajudar nessa situação? Na verdade, geralmente, é dessa maneira que você é levado à atividade de cura espiritual. Em outras palavras, você está se tornando muito consciente dos pecados, doenças, mortes, faltas, desigualdades e injustiças. E como estudante, você deseja fazer algo a respeito. Estou falando apenas àqueles estudantes que tiveram a experiência de testemunhar os erros e discórdias do mundo e então ficaram intrigados com o que fazer a respeito disso. Esse é o começo do despertar espiritual. Até então, não importa o quanto uma pessoa esteja buscando a verdade, não há despertar espiritual porque o indivíduo está apenas buscando uma solução para os seus próprios problemas. A partir do momento em que o aluno se preocupa com o que vê na rua ou com o que lê nos jornais e quer saber o que fazer a respeito, nesse momento começa o verdadeiro progresso espiritual. É sábio, nesse ponto, tentar especificamente fazer algo sobre os erros dos quais você torna consciente. Mas é importante lembrar que você não deve fazer nada externamente. Você tem que fazer algo silenciosamente, dentro de sua própria consciência. Pode ser comparado à experiência de caminhar por um prédio escolar e ver em um quadro negro 2 vezes 2 é igual a 5 ou 9 vezes 9 é igual a 67. Você não teria o direito de entrar na sala de aula e mudar as figuras do quadro negro, mas você acharia impossível passar sem fazer as correções internamente. Dentro de você, você corrige o erro matemático. Dentro de si mesmo você substituiria pelas figuras corretas. A partir do momento em que você se torna consciente do pecado ou da doença, da falta ou limitação, ou da desumanidade do homem para com o homem, você é chamado a fazer o ajuste dentro de si mesmo. Você é chamado para corrigir as aparências. Você não tem absolutamente nenhum direito de fazer isso abertamente, porque nem todas as pessoas querem ser saudáveis, morais ou qualquer outra coisa, a menos que seu modo particular de se tornar saudável ou moral faça isso por elas. Há muitas pessoas que gostariam de ser curadas do alcoolismo ou do vício de drogas, desde que elas possam estipular de que maneira deve acontecer. Não, você não tem o direito de interferir na vida de ninguém, a menos que a ajuda seja solicitada pelo indivíduo ou por um tutor, se for solicitado para um menor. Lembre-se sempre deste ponto. Você não deve invadir a privacidade de ninguém, sem a permissão dessa pessoa. No entanto, você está sob a obrigação espiritual de fazer a correção dentro de si mesmo. E se eles são receptivos, eles podem experimentar uma cura, e muitas vezes o fazem. Espiritualmente, você não pode passar do outro lado da estrada
para usar a história da Bíblia como exemplo. Você deve fazer o ajuste em sua consciência, porque você é o guardião do seu irmão. Você não é o guardião do seu irmão na tentativa de mudar sua religião ou seu modo de vida, mas você é o guardião do seu irmão, mantendo sua imagem e semelhança diretamente em sua consciência. Você não tem o direito de deixá-lo viver ou morrer sem conhecer a verdade, sem fazer o ajuste em sua própria consciência. Isso é chamado de oração espiritual ou tratamento. Lembre-se, você é o guardião do seu irmão, mas você não é o guardião das convicções religiosas do seu irmão. Você deve manter a verdade sobre ele e sua origem divina, identidade divina e governo pela lei divina em sua consciência. Como estudante do caminho infinito, você não pode se realizar até que o que você esteja recebendo seja liberado. Seria como acumular dinheiro e depois trancá-lo em um cofre. Como cidadão, você não valeria nada, porque é como você expressa e libera o que vem que determina a qualidade de sua cidadania. Assim é que a verdade recebida e não expressa e nem liberada é uma semente, mas apodrece. Portanto, desde o início dos estudos de um estudante espiritual, todo o princípio de verdade que ele aprende deve ser colocado imediatamente em prática e em expressão. Ou não pode crescer. Todo estudante, não importa o quão iniciante ele seja, precisa encontrar um meio dentro de si para expressar toda a declaração de verdade que aprende. Em outras palavras, a nenhum aluno do caminho infinito, andando na rua e vendo má conduta ou qualquer coisa de natureza errônea, é permitido passar do outro lado. Ele deve olhar diretamente para a situação ou a condição e então imediatamente dar a oração espiritual ou o tratamento dentro de si mesmo. O que quer que o estudante espiritual testemunhe de natureza negativa, uma natureza má, uma natureza doentia, uma natureza injusta, deve ser retraduzido dentro da sua própria consciência. É aquilo que até agora chamamos de conhecer a verdade. Você não pode passar do outro lado, nesta direção, nesta esterilidade. Sempre que você perceber algo que seja espiritualmente incorreto, o ajuste deve ser feito dentro de sua consciência. Retraduzir a aparência. Nós chamamos isso de tratamento ou de saber a verdade. Mas é muito mais do que isso. É realmente ver este universo como é. E é por meio dessa prática que um indivíduo se torna um praticante. Ninguém nunca se torna um praticante decidindo que é isso que ele gostaria de ser, porque, com base nisso, ele nunca será bem-sucedido. Existe apenas uma maneira pela qual uma pessoa se torna um praticante bem-sucedido, e é praticando. No momento em que uma imagem errônea se apresenta a seus olhos ou aos seus ouvidos, não importa qual seja a imagem, você deve fazer o ajuste dentro de sua consciência. É isso que significa orar sem cessar. Você não pode esperar que alguém chame e diga, estou doente. Não. A cada aparição de discórdia, você deve começar o seu tratamento, quer lhe peçam ajuda ou não. Se você testemunhar 2 pássaros lutando, certamente você não esperaria para ser convidado a fazer um tratamento. Isso não significa que você deva procurar problemas para corrigi-lo, mas significa que toda vez que um quadro errôneo atinge sua consciência, você faz a correção dentro de si mesmo e depois prossegue sobre o seu negócio. Eventualmente, esta prática traz uma mudança em sua consciência. Na sua consciência humana, você está vivendo em um certo padrão, e você pode caminhar por uma rua movimentada e não ver nada errôneo ao seu redor. Se você o fez,
você provavelmente fez apenas uma observação passageira. À medida que seus estudos sobre o caminho espiritual continuam, condições errôneas são chocantes. Eu suponho que é como um matemático que fica chocado toda vez que 2 vezes 2 é igual a 5 atinge os seus olhos. E é assim com você, porque você está permanecendo na verdade, e internamente gastando tanto tempo aprendendo e pensando a verdade que, no momento em que uma inverdade atinge a sua consciência, é como se ela realmente o atingisse. Em outras palavras, você está ciente de que alguma pequena coisa está errada, e de repente, agora isso irrita sua consciência. Essa é a sua chamada para fazer o ajuste dentro. Tivemos muitos casos como esse. Depois de uma de nossas alunas em Seattle, uma jovem estava indo para a casa de ônibus. E no ônibus havia um indivíduo intoxicado e muito chato. Imediatamente ela começou a fazer o ajuste dentro de si. E não demorou muito até que o homem falasse com ela e dissesse: "Obrigado, estou sóbrio agora." Como ele sabia? Tudo acontece no invisível. Tudo o que ocorre secretamente de uma natureza da verdade será conhecido externamente. Ao testemunhar um acidente, você percebe: existe apenas um governo espiritual, e nada sai do governo espiritual. E quando você testemunha roubo ou embriaguez, você imediatamente faz a tradução dentro de sua própria consciência. Quando você começa a traduzir de novo as aparências dessa maneira, desenvolve a consciência superior. E então, toda a aparência que lhe toca é traduzida dentro de você, sem que você tenha um pensamento consciente. É como aqueles que entram na prática de cura cedo demais e precisam fazer tantos tratamentos. Se tivessem esperado o conhecimento da verdade, teria se tornado tão automático que, no momento em que um erro tocasse sua consciência, ele seria ajustado automaticamente. Na experiência de praticantes experientes, a atividade mental diminui e, eventualmente, esses praticantes dificilmente percebem os erros ao seu redor. E, no entanto, o ajuste é feito dentro deles. Tornou-se automático. Eventualmente, os praticantes nem veem nem ouvem os erros que são trazidos à sua atenção. Eles apenas sorriem e o ajuste acontece. Se você começar como um estudante consciente de discórdias e desigualdades e fizer o ajuste mental pelo que tem sido chamado de tratamento ou conhecer a verdade, eventualmente você será como um matemático que conscientemente não tem que pensar que 12 vezes 12 é igual a 144, ao saber que 2 vezes 2 é 4 ou 3 vezes 3 é 9. Eventualmente também é automático para ele saber que 12 vezes 12 é igual a 144. Então assim é com você. Depois de ter visto desarmonias suficientes na rua, nos metrôs e no tráfego, e ter conhecido a verdade, eventualmente a correção é feita automaticamente, como um matemático, e o seu 12 vezes 12 é igual a 144. É o que acontece na vida de um estudante espiritual, que começa como um ser humano, com uma mente humana, conhecendo a verdade que está nos livros e absorvendo dia após dia. Aos poucos, ele se torna consciente de discórdias na forma de pecados, doenças, faltas, desigualdades e injustiças no mundo, e aprende a traduzi-las imediatamente em seu pensamento, nunca expressando isso abertamente ou externamente. À medida que o estudante estuda e pratica a verdade, e o faz mais ou menos com a mente humana, ela é filtrada de volta através da mente para a sua consciência, e, eventualmente, ele não precisa falar ou pensar, ele simplesmente tem que ser. Eventualmente, você alcança o lugar onde você não está conscientemente declarando a verdade. E no momento em que um erro atinge sua consciência, o ajuste é feito. Agora você é chamado para pedir ajuda.
Você tem muito pouco cuidado para fazer e muito pouco conhecimento da verdade. Você está no lugar do matemático que pode dizer automaticamente: 12 vezes 12 é igual a 144. Você passou por todas as etapas até que finalmente pode simplesmente olhar para o erro e fazer o ajuste sem nenhum esforço. No princípio, você está mentalmente ativo em reverter as aparências, em conhecer a verdade. Mas no final você alcança uma consciência real, que pode nem mesmo ver o erro ou estar ciente disso. E assim, seu ser ali cura e corrige isso. Na verdade, chega um tempo em sua vida quando você não está consciente das discórdias ao seu redor. E ainda assim, as curas estão ocorrendo. Lembra-se da experiência de Jesus quando a mulher tocou seu manto? Ele não sabia que ela estava lá, mas ela foi curada. Isso aconteceu muito em Nova York e em Chicago. Pessoas que tinham preconceitos judaicos costumavam dizer: "Eu não tenho nenhum preconceito, adoro os judeus." Imediatamente sabia-se que eram preconceituosos, porque as pessoas sem preconceitos não tinham isso em sua consciência. Então assim é com você. Você não nega o erro, simplesmente não atrai mais seus olhos. Há uma atividade inconsciente acontecendo de conhecer a verdade, e essa é a forma mais elevada de conhecer a verdade. Eu devo dizer isto: você não entra nesta vida espiritual até que você se eleve àquele lugar onde o conhecimento consciente da verdade foi alcançado, e você realmente chegou à consciência. Você agora não está conhecendo a verdade. Você se tornou a verdade. E é aqui que começa a prática ativa em nosso trabalho. Eu não gosto de ver os alunos indo para a prática de cura muito cedo, porque é muito esforço mental e consome muito tempo. Quando os alunos são pacientes, permanecem dentro de si mesmos no centro do seu ser, até serem chamados. Eles nunca terão que passar pela fase de afirmação e negação, e pela fase de conhecimento da verdade. Eles apenas sorrirão e o trabalho será feito. Em outras palavras, eles pacientemente permanecem até saberem que todo pecado, doença e morte são ilusões. Eventualmente, a realização surge. Apesar das aparências, Deus constitui o ser individual. Quando os alunos não aproveitam todas as oportunidades para reverter as aparências, perdem a oportunidade de se tornarem bons profissionais, que não precisam fazer tratamentos. É apenas pela reversão consciente que, de repente, se percebe: Deus constitui a vida do homem. Quando os alunos não conseguem fazer isso por um período suficientemente longo, eles não se tornarão os bons e bem-sucedidos praticantes que deveriam se tornar. Os estudantes não devem praticar até que tenham chegado àquela consciência em que não tenham mais pacientes doentes ou pecadores, mas onde percebam a natureza espiritual do universo. Deixe-me resumir. No começo, você está aceitando as aparências pelo valor aparente, e por isso você deve conhecer alguma verdade conscientemente. Ao continuar a trabalhar dessa maneira, e se você estiver alerta, você alcançará aquele nível em que corrigirá imediatamente o erro, assim que ele atingir sua consciência. Então libere, descarte isso. Eventualmente, você alcança o nível em que você não vê as aparências, mas elas são corrigidas. Cada vez menos erro está chegando à sua atenção, e mais erros está sendo curado ao tocar sua consciência. A cura ocorre automaticamente. Quando a humanidade toca a pureza da consciência que não está mais condenando ou julgando, é isso que cura e corrige. Não há um único de vocês nesta sala que não esteja no estágio em que, quando você vir e ouvir qualquer forma de erro ou mal, não possa perceber dentro de si mesmo: isto não é Deus, e então descartá-lo.
Desta forma, você irá assegurar que você está desenvolvendo a consciência de cura, porque você está dando reconhecimento ao fato de que todos, em sua verdadeira identidade, são o Filho de Deus. E seu reconhecimento disto é que os liberta. No domingo passado, o título da nossa palestra foi Eu como Consciência. Feche os olhos e muito gentilmente diga: eu, eu, eu. Esse eu é Deus. Você pode realmente pensar que é um homem, e porque lhe foi ensinado que era um homem, você perdeu a demonstração de toda a sua vida. Esse eu é Deus, e esse eu contém em si mesmo a sua vida, o seu suprimento, a sua proteção e a sua harmonia. De fato, toda a sua vida, de a partir de agora até a eternidade, está guardada nesse eu, e está se desdobrando minuto a minuto. Enquanto você pensar que esse eu é humano, sua vida se revelará como as experiências opostas de doença ou saúde, falta ou abundância, bem ou mal. No momento em que você começa a viver na percepção de que eu sou Deus, ele começa a se revelar sempre como paz, alegria, sucesso, abundância, saúde e harmonia. Nunca se esqueça que no minuto em que você fala disso, você perde isso. No minuto em que você contar a alguém, entenda que levará 10 anos para voltar para onde você está. Você diz: mas você está expressando isso, Joel. Sim, mas há uma diferença. Eu não estou expressando isso para você. Eu estou expressando isso para o meu eu. E eu nem estou interessado em saber se você está ouvindo isso. Eu estou expressando isso para o meu ser. E o ser de mim, que é o ser de vocês, vai ouvir isso. Portanto, mesmo depois de eu ter manifestado isso, ele ainda está guardado em mim. Eu estou expressando isso somente a você que trouxe o seu eu aqui para recebê-lo. Eu não estou tentando vendê-lo para você, nem estou tentando convencê-lo disso. Mas no minuto em que você sai deste quarto e tentar dar a alguém, no minuto em que você tenta impressionar alguém ou convencer alguém, você o perde. Então, por que estou dizendo isso a você? Estou dizendo isso para você porque há anos você tem dado evidências de que está buscando essa revelação. A partir de agora, normalmente e naturalmente, você deve ter mais experiências espirituais do que jamais teve em sua vida. Se você não teve nenhuma, você deve começar a tê-las, porque todo o nosso trabalho agora está nesse estágio. Mantenha as experiências em segredo e mantenha-as sagradas e elas se multiplicarão. Deixe-as dar frutos. Quando os outros perguntarem sobre o fruto, dê-lhes os livros e dê-lhes as fitas. Mas não lhes dê a sua experiência. Deixe-os subir da mesma maneira que você fez, porque é isso que eles devem fazer. Eles devem começar pelo jardim da infância e passar por todas as etapas. Neste momento, você não pode imaginar que tremenda experiência você vai ser em sua família, seu trabalho, sua arte, sua comunidade e, eventualmente, o mundo, conforme você comece a respeitar a verdade de que eu é Deus. No momento em que você puder sentir isso, você entenderá as revelações de Jesus Cristo. Eu tenho carne para comer, da qual vós não sabeis. Sou eu. Não tenhas medo. Eu nunca te deixarei e nem te desampararei. Eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Toda vez que uma dessas passagens chega à sua atenção e você percebe, este eu é Deus. Este eu é meu pão e minha carne e meu vinho e minha água. Você rompe todo o apego a este mundo. Então você saberá porque o Mestre disse: não carregue nem bolsa e nem alforje, e prove que eu vou com você. O eu é Deus, e este eu que estou declarando é onisciência. Certa vez,
Havia um jovem no ensino médio, cujo professor lhe disse que nunca poderia ser um matemático, porque sua mente não seguia essa direção. E se atodasse algum outro assunto, seria dispensado da matemática. Isso o menino consentiu em fazer, mas um dia ele ficou muito desanimado, porque se sentia inadequado e diferente dos outros garotos, e por isso procurou minha ajuda. Eu disse a ele: o eu não é um homem, eu é Deus, a onisciência, o reino da onisciência, e está dentro de você. E se você quer matemática, você deve voltar-se para dentro, meditar e perceber que o eu, que é onisciência, deve ter toda a matemática que existe no mundo. Em questão de dias, ele foi ao seu professor e tornou-se reintegrado em sua aula de matemática. Além disso, após o ensino médio, ele se formou na faculdade, onde era conhecido como Jovem Einstein. Sim, desde que você pense que o eu é um homem, você está limitando o seu eu. Pense. Jesus Cristo, Colombo, Edison, Sra. Ed, um indivíduo. Então você sabe que eles devem ter sido algo mais do que um homem. Por quê? Porque o eu deles é Deus. E como aprenderam a voltar-se para dentro, conseguiram provar a onisciência. Primeiro, reconheça que eu do seu ser é Deus. Portanto, você pode entrar e extrair o infinito dele. Em segundo lugar, obedeça ao princípio primitivo do misticismo, sigilo. Eu tenho carne para comer que você não conhece. Eu tenho um maná oculto. Eu nunca me deixarei e nem me abandonarei. Se eu subir ao céu, eu vou comigo. Se eu for para o inferno, eu vou comigo. Se eu ando pelo vale da sombra da morte, eu vou comigo. Se eu viajo na estrada em carros ou em trens e aviões, eu vou comigo. Eu vou antes de mim para endireitar os caminhos tortos. Eu vou adiante de mim para preparar mansões. Lembre-se sempre de nunca revelar este segredo, a não ser no ensino. E mesmo assim, certifique-se de que aqueles a quem você está ensinando não estejam buscando esse segredo por causa dos pães e peixes. Revele-o somente se tiver certeza de que eles estão buscando o segredo da vida e estão dispostos a que outras coisas sejam as coisas adicionadas. A razão pela qual existem fraternidades secretas é que, na original e secreta fraternidade que era a maçonaria, esse segredo de identidade espiritual era conhecido e ensinado a todos os maçons. Por essa razão, a maçonaria tornou-se uma potência mundial para o bem. Mais tarde, foi aceito mais ou menos como um ritual e uma cerimônia, em vez de um princípio espiritual. Mas todas as fraternidades secretas foram fundadas nessa base. Se o segredo está funcionando em sua consciência, produz frutos. É como uma semente, e no momento em que você a revela, é como se você rasgasse a terra e permitisse que a semente se desintegrasse. Semeie as plantas no sigilo de sua consciência e permita que permaneça lá. Só você pode arruinar sua demonstração, compartilhando externamente o que você não tem o direito de compartilhar. Compartilhe o leite com os jovens estudantes, mas deixe que eles se preparem. Nunca hesite em pedir aos alunos que estudem as cópias encadernadas das cartas do caminho infinito. Ensinamentos mais profundos não podem ser encontrados na literatura do caminho infinito, porque esses livros batem em princípios básicos. Pratique o máximo possível desse tipo de ensino, mas guarde o segredo da vida mística para si mesmo. Ensine os princípios, compartilhe os livros e as fitas. Mas, por favor, lembre-se disso. À medida que você entra em experiências espirituais, você está tendo apenas as experiências por causa de seus anos de devoção. É o seu grau de preparação que permite que tudo ocorra.
Por isso, lembre-se sempre de que não há atalhos para seus parentes e amigos. O sigilo é um princípio espiritual. O segredo é uma substância real que mantém dentro de si a sua experiência. Por isso, enterre a sua experiência no princípio do sigilo e deixe que os frutos apareçam exteriormente. Eu é consciência. Eu é Deus. Consciência sou eu. Consciência é a sua verdadeira identidade. E a consciência em que você está neste momento tem a sua vida, a sua saúde, o seu sucesso, a sua proteção e tudo o mais dentro de você. Nada lhe pode ser adicionado, porque o eu em você é Deus e já é a personificação do infinito. Vá e não diga a ninguém que o eu em você é Deus. Olá pessoal, aqui é Daniela e chegamos ao final do capítulo 40 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Eu vou pedir licença e ler para vocês a lição 41 do livro Um Curso em Milagres, que é um livro maravilhoso que eu já falei com vocês sobre ele. E a lição 41 ela fala: Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Eu vou ler para vocês pelo seguinte, porque ela completa bem esse capítulo 40 do livro de Joel Goldsmith. E diz assim: a ideia de hoje, eventualmente, superará por completo a sensação de solidão e de abandono que todos os separados experimentam. A depressão é uma consequência inevitável da separação, assim como a ansiedade, a preocupação, a profunda sensação de impotência, a miséria, o sofrimento e o medo intenso da perda também o são. Os separados inventaram muitas curas para aquilo que acreditam ser os males do mundo, mas a única coisa que eles não fazem é questionar a realidade do problema. No entanto, seus efeitos não podem ser curados porque o problema não é real. A ideia para o dia de hoje tem o poder de dar o fim a toda essa tolice para sempre. E tolice, isso é, embora possa tomar formas sérias e trágicas. Tudo o que é perfeito está profundamente dentro de ti, pronto para irradiar-se através de ti sobre o mundo exterior. Isso vai curar todo o pesar, a dor, o medo e a perda, pois isso vai curar a mente que pensou serem reais essas coisas e sofreu devido à sua aliança com elas. Nunca pode ser privado da sua santidade perfeita, porque a sua fonte vai contigo aonde quer que vás. Nunca pode sofrer, porque a fonte de toda a alegria vai contigo aonde quer que vás. Nunca podes estar só, porque a fonte de toda a vida vai contigo aonde quer que vás. Nada pode destruir a paz da tua mente, porque Deus vai contigo aonde quer que vás. Compreendemos que não acredites nisso tudo. Como poderias, enquanto a verdade está escondida lá no fundo de ti, sob uma pesada nuvem de pensamentos insanos que é densa e obscurece as coisas, mas, no entanto, representa tudo o que vês. E aqui no livro ele fala para fazer uma meditação, buscando dentro de si a verdade, buscando ter a conexão com Deus. E é interessante que ele fala que é bem possível alcançar a Deus. E, de fato, é muito fácil, porque é a coisa mais natural do mundo, é estarmos em conexão com Deus. Porque a gente não tem que tentar estar em conexão com Deus, nós já estamos em conexão com Ele. Porque, de certa forma, nós somos Ele. Nós estamos nele e Ele está em nós. Tá bom? Eu só queria deixar esse complemento para vocês, como reflexão, é claro. E continue aqui acompanhando, que amanhã voltamos com o capítulo 41. Tá bom? Até amanhã, até breve e fica com Deus. Tchau.